Dos macacos que vivem nas majestosas florestas verdes, onde a natureza se estende infinitamente e a vida transborda em cada respiração. Aos macacos que habitam as vastas planícies montanhosas, onde a natureza se revela em toda a sua grandeza infinita. A suave luz do amanhecer espalha-se pelo vale de Luanva, despertando a floresta de Mopane após uma longa noite silenciosa. Nas encostas rochosas, um som agudo atravessa o ar, quebrando a calma. É o chamado do babuíno chacma, um dos maiores, mais inteligentes e mais organizados primatas do sul da África. Eles aparecem em bandos numerosos, movendo-se por florestas esparsas, savanas e margens de rios. Um macho adulto pode pesar até 40 quilos, com um porte 3 vezes maior que o das fêmeas. Sua pelagem castanho-acinzentada permite que se misturem a paisagem de solo vermelho e rochas espalhadas. Mas a verdadeira força deles não está no corpo, mas sim na comunidade. Dentro do bando, cada gesto de cuidado, cada ato de partilhar alimento e cada atenção dada aos filhotes formam um vínculo sólido, aumentando a capacidade de aprender e sobreviver. O babuíno chacma é um onívoro nato. Pode pastar, cavar raízes, colher frutas maduras, comer insetos e até capturar filhotes de aves ou ratos do campo. Essa flexibilidade permite-lhes adaptar-se a florestas secas, semidesertos e até cadeias montanhosas mais frescas. Durante a estação chuvosa, o bando de babuínos reúne-se nas áreas carregadas de frutas ao longo do rio. Quando a estação seca se prolonga, eles sobem para terras mais altas, atravessando colinas rochosas em busca de água e alimento, apesar dos perigos à espreita. Mesmo dentro da própria comunidade, a estabilidade é frágil. Um macho dominante detém o poder de liderar o bando, defendê-lo e manter a ordem. Mas em Luanva, o poder nunca é eterno. Quando um macho mais jovem e mais forte se ergue, a paz é despedaçada.
Num espaço aberto ao pé da montanha, dois machos se enfrentam. Rugidos ecoam e presas brilham sob o sol da manhã. Todo o bando prende a respiração. A batalha pelo domínio começa. Investidas ferozes, gritos penetrantes e nuvens de poeira enchem o ar. As armas deles não são apenas dentes afiados, mas também músculos e resistência. Quando a vitória pertence ao mais forte, a ordem é restaurada. As fêmeas retomam os cuidados com os filhotes. Os machos mais fracos recuam, buscando outra oportunidade em terras distantes. A vida segue, mas as cicatrizes da batalha permanecem em seus corpos e na memória do bando. O babuíno chacma possui mais de 30 vocalizações distintas, combinadas com expressões faciais e linguagem corporal. De acordo com estudos comportamentais recentes, o seu sistema de comunicação é considerado um dos mais complexos entre os primatas não humanos. Graças a isso, os bandos de babuínos não apenas sobrevivem, mas prosperam, apesar dos desafios severos da natureza e da própria sociedade. E quando os últimos gritos desaparecem na floresta de Mopane, a luz da manhã derrama-se pela savana. Ao longe, manadas de impalas emergem, pisando levemente sobre a relva ainda coberta de orvalho. Um novo mundo se abre mais uma vez, onde a vida sempre renasce após a tempestade. Nas densas florestas tropicais de Bornéu e Sumatra, uma criatura passeia tranquilamente entre as árvores imponentes. É o orangotango, o maior primata da Ásia, conhecido como o Homem da Floresta. Com olhos profundos e um olhar contemplativo que parece guardar um cofre inteiro de memórias, o orangotango nos faz sentir como se estivéssemos diante de um filósofo antigo perdido na natureza selvagem. Seus corpos são como máquinas de escalar perfeitas. Braços uma vez e meia ao comprimento de seus corpos permitem que os orangotangos alcancem os galhos, movendo-se com graça sem deixar um único som. Sua alimentação consiste em frutas maduras, folhas jovens e às vezes mel, e o sustento oferecido pela floresta. Em um único dia, podem percorrer dezenas de quilômetros apenas para encontrar figos ou cachos de frutas vermelhas maduras. Os orangotangos vivem uma vida quase solitária. Diferente de muitos outros primatas que costumam se reunir em grupos, eles passam a maior parte do tempo sozinhos, vagando pelo topo das árvores.
No entanto, o vínculo entre mãe e filho é tão próximo que se torna profundamente comovente. Um jovem orangotango agarra-se à mãe por 7 a 8 anos, aprendendo a escolher frutas, a construir um ninho com folhas e até mesmo a evitar predadores. Esse laço maternal torna-se a conexão mais forte no mundo desses habitantes da floresta. A floresta onde vivem os orangotangos também é lar de inúmeras outras criaturas. Os chamados ressonantes dos coloridos calaus ecoam do céu alto. No chão da floresta, os elefantes de Sumatra cruzam silenciosamente os caminhos, deixando enormes pegadas no solo úmido. Mais adiante, o rugido ecoante do tigre de Sumatra nos lembra que esta terra ainda abriga predadores de topo. Enquanto isso, os pequenos macacos precisam compartilhar sua fonte de frutas com os travessos macacos de cauda curta, enquanto enxames de insetos criam um murmúrio infinito e a trilha sonora eterna da floresta tropical. Mas as florestas estão desaparecendo gradualmente. As motosserras e os incêndios florestais tiraram o lar de dezenas de milhares de orangotangos. Eles são deslocados, caçados e muitos são transformados em animais de estimação ilegais. A população de orangotangos diminuiu mais da metade em apenas algumas décadas, tornando-os um símbolo vivo da crise da biodiversidade. Na respiração lenta da floresta, os orangotangos nos lembram da fragilidade da natureza. Cada olhar deles parece um apelo silencioso, de que, se as florestas desaparecerem, não apenas os orangotangos, mas também uma parte da memória deste planeta desaparecerá para sempre. Esta não é apenas a história de um primata. É o testemunho da natureza, escrito pelos passos silenciosos nos galhos verdejantes, um capítulo vívido de documentário sobre a conexão entre os humanos e as florestas antigas. Nas camadas densas da floresta de Nyung, a luz do sol penetra apenas em raios tênues através do dossel espesso. Nesse espaço aparentemente imóvel, um movimento sutil quebra o silêncio. É o chimpanzé e uma criatura considerada o espelho mais próximo da humanidade.
Eles carregam em seus corpos uma pelagem marrom escura macia, rostos rosados que lembram a pele humana e olhos brilhantes cheios de inteligência. Ao se moverem entre os galhos, os chimpanzés exibem uma graça que parece inata, e a floresta não é apenas um abrigo, mas seu lar eterno. Medindo entre 1,2 e 1,7 metros de altura e pesando de 40 a 60 quilos, impressionam não apenas pela aparência, mas também por um fato surpreendente: 97,6% de seu DNA é idêntico ao nosso. Um número que torna o vínculo entre as duas espécies íntimo e misterioso. Mas o mundo dos chimpanzés está longe de ser simples. É uma sociedade estruturada, com comunidades que chegam a 150 indivíduos. Cada olhar, cada chamado ecoante, cada movimento de suas mãos longas e habilidosas carrega significado. Eles não possuem linguagem humana, mas têm leis ocultas, hierarquias de poder e estratégias de comunicação refinadas ao longo de milhares de anos. Quando a noite cai, cada indivíduo silenciosamente tece um ninho no alto dos galhos. Uma nova cama a cada noite, e tanto prova de sua destreza quanto escudo contra perigos à espreita. Mas é também aqui que seu temperamento explosivo fica evidente. Ao menor sinal de ameaça, um grito penetrante imediatamente rasga a floresta. Quando dois grupos de chimpanzés se encontram, toda a floresta pode se transformar em um campo de batalha. Chamados estrondosos, choques violentos, força muscular e presas afiadas transformam tudo em uma luta pela sobrevivência. Isso não é apenas uma disputa territorial, mas também um teste de lealdade e força coletiva. Sua dieta também reflete sua notável inteligência. As frutas compõem a maior parte de suas refeições, mas quando o alimento escasseia, os chimpanzés se transformam em caçadores mestres. A câmera segue lentamente um chimpanzé que quebra cuidadosamente um pequeno galho, insere-o habilmente em um cupinzeiro e puxa minúsculas larvas, de um ato simples que demonstra um tipo raro de inteligência com ferramentas da natureza. Em escala maior, grupos inteiros cooperam para caçar pequenos macacos. A perseguição pode durar horas, com cada chamado ecoando como uma ordem militar. E quando a presa finalmente cai, todo o grupo se reúne para festejar os despojos de um banquete animado após uma caçada exaustiva.
Esta não é apenas a história de um primata. É um lembrete de nós mesmos, de inteligência, comunidade, amor materno, violência e da fragilidade da sobrevivência. E ao final do filme, uma pergunta silenciosa permanece: e se os perdermos, também estaremos perdendo a nós mesmos? Escondidas entre a densa copa da floresta estão as criaturas mais fortes e inteligentes daqui. Força. Reputação. Randa selvagem. A última batalha dos gigantes pela sobrevivência. Na névoa espessa do Parque Nacional dos Vulcões, onde a floresta primitiva está imersa no sopro gelado dos vulcões adormecidos, uma silhueta gigante surge silenciosamente. Não é um monstro, nem uma lenda. É o gorila da montanha e a última criatura mítica remanescente no mundo moderno. O silverback e o macho dominante ergue-se como um guerreiro silencioso. Com quase 1,8 metros de altura e pesando até 180 quilos, suas costas são cobertas por uma faixa prateada que brilha como luz da lua despedaçada contra o preto profundo de sua densa pelagem. Olhos tão profundos quanto um abismo. Caninos afiados de até 5 centímetros de comprimento, braços musculosos capazes de esmagar um caule de bambu num instante. No entanto, ele não é sedento de sangue. Ele é um líder, um protetor, um pai. Os gorilas são a personificação de guerreiros poderosos no coração da selva. Eles não hesitam em se enfrentar e travar batalhas ferozes sempre que surgem conflitos, demonstrando uma força e um espírito que impõem respeito. Sob o dossel denso, a vida dos gorilas acontece silenciosamente, mas cheia de emoção. Eles vivem em famílias, às vezes com apenas 5 indivíduos, outras com até 30, lideradas pelo silverback e o guardião da ordem, da segurança e dos laços. Um olhar dele é suficiente para impedir um intruso, mas dentro do grupo, esse olhar é suave como o vento. As mães gorilas acariciam seus filhotes, ensinando-os a seguir cipós, colher folhas tenras e reconhecer sons perigosos. Grunhidos baixos, toques suaves e cheios de significado, e é assim que sussurram uns aos outros na floresta ancestral: estou aqui. Sou seu.
Apesar de possuírem força imensa, os gorilas não comem carne. São gigantes vegetarianos, diligentemente mastigando caules de bambu, cascas de árvores e aglomerados de folhas jovens. Um adulto pode consumir até 30 quilos de vegetação por dia, e o que surpreende os cientistas é sua memória, como mapas vivos, lembrando-se de cada arbusto, de cada trilha que leva às fontes favoritas de alimento, mesmo depois de atravessar quilômetros pela selva densa. O gorila macho é um dos primatas mais poderosos e dominantes da natureza. Durante a época de reprodução, o macho alfa, geralmente um silverback, tem o direito de acasalar com as fêmeas do grupo. No entanto, a decisão final cabe às fêmeas, que escolhem qual macho irão aceitar. Essa escolha baseia-se não apenas na força, mas também na inteligência e no caráter daquele que é escolhido. Após o acasalamento, o macho desaba no chão, com o corpo inteiro relaxado em um cansaço cheio de satisfação. Não é o fim de uma batalha contra um inimigo, mas sim uma luta silenciosa e essencial para transmitir a vida. Após 8,5 meses de gestação, nasce um ser de cerca de 2 quilos, agarrado firmemente ao peito da mãe. Ele viverá ao lado da mãe por 3 a 4 anos, aprendendo cada habilidade necessária à sobrevivência, antes de deixar o grupo para encontrar seu próprio caminho, de uma regra rigorosa para proteger a linhagem. No passado, a população de gorilas da montanha caiu a níveis críticos. Mas graças aos incansáveis esforços de conservação dos seres humanos, até 2024 o mundo havia registrado 1.063 indivíduos sobreviventes, um número pequeno, mas carregado de imensa esperança. Em meio a inúmeras ameaças, da caça furtiva e doenças às mudanças climáticas, os gorilas da montanha continuam a existir, a se conectar, a amar. Eles não são meramente símbolos de força. São reflexos dos aspectos mais belos e frágeis da natureza e de nós mesmos. Um abraço. Um olhar. Uma família. E um legado que deve ser protegido até o último suspiro. O rei de todas as criaturas surgiu. Silencioso, sem ostentação. Anunciando as caçadas brutais que estão por vir. No coração da África escaldante, onde o céu parece tocar o chão, um rio sinuoso atravessa a savana dourada em chamas, e este é o rio Masai Mara. Este rio lendário não apenas nutre a vasta terra, mas também serve como a linha vital que sustenta milhões de criaturas selvagens.
Todos os anos, quando a estação seca bate a porta, o Masai Mara torna-se o palco da maior migração da Terra, de manadas de gnus, zebras e gazelas de Thomson enfrentam o perigo ao atravessar as águas turbulentas, onde mandíbulas de crocodilos escondem-se sob a superfície turva, friamente à espera de encerrar uma vida. Nesse momento, a natureza parece prender a respiração e a vida e a morte estão separadas por apenas um salto. O Quênia é um lugar onde a natureza não apenas existe, mas vive e vibrante, intensa e cheia de alma. Ao longo das vastas planícies, entre arbustos esparsos e florestas dispersas, a vida segue ininterruptamente. Os Big Five, os 5 animais icônicos do continente africano, já aparecem um por um como personagens principais de um filme selvagem, do elefante africano, silencioso mas majestoso. O rinoceronte, misterioso e raro. O búfalo, teimoso e resistente. O leopardo, gracioso como uma sombra. E, é claro, o leão e o rei sem coroa da savana. Além disso, o Quênia abriga milhares de espécies de aves, antílopes, girafas, hipopótamos, guepardos e uma infinidade de répteis, cada um sendo uma nota distinta na sinfonia da sobrevivência. Entre eles, o leão é a criatura que faz toda a natureza silenciar sempre que ruge. Com sua juba dourada e radiante, passo majestoso e olhos poderosos, o leão é o símbolo vivo do poder e da força. Na Masai Mara, e a reserva mais famosa do Quênia, e grandes alcateias de leões vivem em estruturas sociais bem organizadas. Ao contrário da imagem solitária de grandes felinos como tigres ou leopardos, os leões vivem em grupos. Um macho dominante ou às vezes um par de irmãos e lidera o grupo, composto por leoas e filhotes. Seus fortes laços, disciplina e papéis claramente definidos formam um coletivo tão forte quanto uma tribo. O sol queima a savana do Quênia nos últimos dias da estação seca, quando o calor parece rachar a terra. Nesse cenário árido, o rio Masai Mara, embora quase seco, continua sendo um destino vital para inúmeras espécies. Um poderoso rebanho de búfalos, com centenas de indivíduos, avança lentamente em direção à margem do rio, onde restam algumas poças de água lamacenta. Seus chifres curvados, como armas de guerra, brilham sob o sol. Eles abaixam a cabeça para beber, seus corpos enormes ofegando sob o calor sufocante. Algumas fêmeas descansam à sombra de arbustos esparsos, enquanto os filhotes, cobertos de lama, se aninham ao lado das mães.
O ar parece pacífico, mas na savana tudo pode mudar num piscar de olhos. Não muito longe dali, sob uma acácia seca, formas douradas escuro permanecem imóveis entre a relva alta. Um grupo de leões, e algumas fêmeas adultas e um macho velho, está deitado em repouso, mas seus olhos não se desviam do rebanho de búfalos. Eles não precisam de sinais, nem de palavras, e apenas olhares e leves movimentos de cauda são suficientes para que o grupo entenda que a oportunidade está próxima. O vento muda de direção, trazendo o cheiro forte de suor e o som abafado de cascos pisando na lama. Uma caçada, ou melhor, uma batalha, está prestes a começar. Em um instante, os leões se lançarão de pé, rompendo o silêncio da terra, atacando o rebanho com toda a força e o instinto de milênios. Sangue, lama e poeira se misturarão em uma dança implacável de sobrevivência. Após uma perseguição ofegante, a matilha finalmente abateu a presa. Começaram a dilacerar a carne, saboreando o sabor fresco como nunca antes. Era uma recompensa digna para o vencedor após uma batalha de vida ou morte. Mas mesmo para o rei, o trono não é eterno. No mundo dos leões, a vida é uma cadeia de batalhas implacáveis. Machos adultos desafiam-se constantemente para conquistar o poder, tomar o controle do grupo e, com isso, o direito de reproduzir-se. Essas lutas brutais podem durar horas, deixando feridas profundas ou terminando em morte. Quando um novo macho destrona o dominante, ele geralmente mata todos os filhotes do derrotado, forçando as fêmeas a entrarem no cio novamente, iniciando um ciclo biológico duro e mais necessário para a evolução. No coração do árido deserto do Kalahari, sem engolir toda forma de vida, encontra-se uma maravilha natural chamada Okavango, de um raro delta interior, onde o rio não deságua no mar, mas desaparece nas entranhas da terra sedenta. Todos os anos, quando as cheias chegam de Angola, o delta do Okavango desperta como por milagre. E é justamente nesse momento que os animais começam sua longa jornada, vindo de todas as direções para se reunir aqui. Depois de cruzar centenas de quilômetros de deserto escaldante, manadas de búfalos, girafas, antílopes e veados selvagens finalmente encontram poças de água fresca e revigorante.
Com cada passo afundando no solo úmido e macio, eles correm para a beira da água, bebendo e mergulhando, como se quisessem apagar a sede acumulada durante toda a estação seca. É um momento de renascimento, de quando criaturas exaustas ganham nova vida numa terra que parecia completamente ressecada. Em uma planície coberta por relva verdejante e onde a água recuou após a estação das cheias, deixando o solo úmido e macio, e sombras douradas escuro permanecem deitadas, imóveis. É um grupo de leões observando atentamente cada passo de uma manada de gnus que pastam à distância. O silêncio é sufocante. Brisas suaves deslizam sobre a grama, trazendo consigo o cheiro da terra e da vida. No meio da vegetação aparentemente pacífica, apenas os olhos dourados dos leões estão em movimento e observando, analisando, esperando. Caçar não é um jogo de força, mas uma arte de timing. E os campos do Okavango são o palco, de onde instinto, estratégia e paciência se unem para criar uma performance de sobrevivência de tirar o fôlego. Quando o primeiro leão salta da relva alta, a manada de gnus explode em pânico. O som dos cascos batendo na grama úmida e a respiração ofegante ecoam por toda parte. Os leões disparam como flechas vivas, rasgando o vento e a vegetação, perseguindo suas presas sob o sol escaldante que queima o chão. Nos campos do Okavango, onde tudo parece símbolo de paz e fertilidade, esconde-se o campo de batalha mais brutal da vida. Aqui, cada criatura deve escolher, correr ou lutar, esperar ou atacar. Sejam predadores ou presas, cada dia é uma aposta pela sobrevivência. A vida continua como um ciclo eterno, e a morte do gnu hoje é o alimento da alcateia de leões, a energia para sustentar os filhotes no futuro. Não há vitória absoluta. Apenas equilíbrio, frágil, frio e profundamente perturbador, e entre as brisas que sopram sobre os campos do Okavango. A savana africana estende-se infinitamente, com campos dourados e acácias dispersas, oferecendo o habitat ideal para os leões. O clima aqui é severo, com uma longa estação seca marcada por altas temperaturas, alternando com uma curta estação chuvosa, quando a relva volta a ficar verde. Essa mudança cria um ritmo de vida característico, no qual os animais migram constantemente em busca de alimento e água, e o leão, o predador de topo,
segue sempre de perto essas migrações. Os leões da savana têm corpos grandes e musculosos, com pelagem dourada clara que proporciona camuflagem perfeita entre a relva seca. Os machos destacam-se com suas jubas espessas, que não são apenas símbolos de força, mas também proteção durante os combates. Eles não são tão hábeis em escalar como os leopardos, nem tão rápidos quanto as chitas, mas compensam isso com força avassaladora e uma notável cooperação em grupo, o que lhes permite abater até presas grandes, como búfalos, zebras e gnus. Ao contrário da maioria dos grandes felinos, que vivem de forma solitária, os leões da savana são animais sociais com estruturas complexas de alcateia. Uma alcateia normalmente é composta por 10 a 15 indivíduos, liderados por um ou dois machos dominantes. As leoas são responsáveis pela caça e criação das crias, enquanto os machos protegem o território e o grupo contra intrusos. Essa união e clara divisão de funções tornam-nos os caçadores mais eficientes da savana. As crias de leão, com suas pelagens ainda malhadas, correm e perseguem-se pela relva, sobem nas costas da mãe e brincam com suas orelhas e cauda num jogo sem fim. Cada salto desajeitado é a sua primeira lição de caça. Nesta terra árida, o cuidado materno é a fortaleza mais segura para essas pequenas vidas. E, nesses raros momentos de paz, a savana parece silenciar, restando apenas o som do vento e o calor da família de leões. O deserto africano queima sob o sol escaldante, onde a areia abrasadora é quente o suficiente para causar bolhas na pele. Antílopes, avestruzes e zebras vagam sem parar em busca de água e sombra em meio ao calor sufocante. Os poderosos elefantes enfrentam inúmeros desafios sob o sol impiedoso. Até mesmo o vento carrega um calor escaldante, como se avisasse sobre a dureza desta terra. Em um ambiente tão implacável, apenas as criaturas mais extraordinariamente adaptadas conseguem sobreviver. No mundo selvagem e implacável, onde cada criatura precisa lutar para sobreviver, a naja cuspidora, Snaja nigricolis, destaca-se como uma obra-prima da natureza.
Sem possuir um corpo massivo ou uma força muscular avassaladora, esta cobra ainda impõe respeito a todos os seus inimigos graças a uma arma única e a capacidade de cuspir veneno à distância. Com uma estratégia de defesa refinada ao longo de milhões de anos de evolução, a naja cuspidora não é apenas uma sobrevivente, mas também um símbolo de sabedoria e cautela na natureza. Vivendo em regiões áridas como desertos ou savanas, ela costuma se esconder sob dunas de areia no calor escaldante do ambiente. A imagem de uma cabeça achatada, marrom ou preta, emergindo lentamente é cheia de mistério. Seus olhos negros e frios varrem o ambiente, transmitindo uma vigilância absoluta. Sua aparência majestosa, marcada pela cabeça achatada característica, torna esta cobra facilmente reconhecível. Embora não tenha o tamanho gigantesco de uma piton ou a força de constrição de outras cobras, a naja cuspidora é uma mestra em estratégias de sobrevivência. O nome o cuspidora já revela parte do segredo de sua habilidade especial e um mecanismo de defesa sem igual entre as espécies. Ao enfrentar uma ameaça, a naja cuspidora não ataca de imediato. Em vez disso, realiza uma impressionante exibição e alarga seu cabelo, fazendo o corpo parecer maior e mais assustador. Este é um claro sinal de alerta, como uma declaração de afaste-se, ou pagará o preço. Mas se o inimigo insiste em avançar, a naja cuspidora desfere seu golpe decisivo. Em meio aos desertos escaldantes da África, o mangusto amarelo, uma pequena criatura com apenas algumas dezenas de centímetros de comprimento, se está pronto para enfrentar cobras com velocidade relâmpago e estratégias sofisticadas de grupo. Seus olhos afiados e frios não perdem nenhum movimento, sempre tensos como um arco retesado diante dos perigos ocultos na grama. A pelagem dourada não é apenas um sinal de beleza selvagem, mas também uma camuflagem perfeita sob o sol escaldante. Elas não vivem em conforto, sobrevivem a cada segundo, onde o instinto é uma arma e a união é força. Estão sempre observando ao redor, especialmente o céu acima. Uma águia as observa como presas. Num instante, ela mergulha do céu em direção ao grupo de mangustos amarelos. Depois de escapar das garras da águia, outra ameaça surge, uma cobra se arrasta perigosamente por perto. Mas os mangustos amarelos não demonstram medo, são guerreiros ferozes, resilientes e ousados. Em vez de fugir, o grupo assume imediatamente uma posição defensiva, com os olhos fixos no inimigo à frente.
A cobra se afasta, percebendo que seu oponente é um grupo de mangustos amarelos destemidos que não recuam diante de nada. Através da savana rochosa escaldante, uma sombra longa e esguia desliza a uma velocidade aterradora. É a mamba negra, Dendroaspis polylepis, um nome que semeia o pânico por toda a África. Não só possui um veneno mortal, como também é temida pela sua velocidade e audácia. Ela desliza silenciosamente sobre o solo rachado como um fantasma metálico, o corpo longo e serpenteante cintilando num tom cinzento frio, liso como aço polido. A cada movimento, os músculos ondulam sob as escamas delicadamente desenhadas, revelando uma beleza letal e perfeita. A cabeça em forma de machado ergue-se, inclinando-se ligeiramente como se escutasse o batimento cardíaco do infeliz, enquanto os olhos negros e imóveis parecem penetrar toda forma de vida. E então, apenas quando a sua boca se abre, um vazio de escuridão absoluta como um abismo cósmico, se que se percebe, a morte chegou sem aviso. Saltou para a árvore com uma agilidade impressionante, aproximando-se silenciosamente de um ninho de pássaros escondido entre as folhas. Com o olhar frio de um predador, atacou num instante, escravou os dentes na ave infeliz e engoliu a presa lentamente, como se saboreasse uma iguaria favorita. Ao contrário de predadores emboscados como a víbora gabon, a mamba negra é uma caçadora ativa. Persegue aves, lagartos e ratos com investidas relâmpago, precisas ao milímetro. Velocidade, inteligência e veneno são o seu trio de armas perfeitas. Pequeno, veloz como um raio e destemido, o mangusto delgado ousa enfrentar até os predadores venenosos mais mortais. Na savana implacável, caça com precisão fria e instintos de sobrevivência afiados como lâminas. Não te deixes enganar pelo pelo liso, por baixo, há um verdadeiro guerreiro da selva. Mas nem toda caçada é fácil. Um mangusto adulto aparece, enfrentando a mamba negra de frente. Ambos se preparam, de um lado, uma assassina com veneno mortal, ou do outro, uma criatura pequena dotada de reflexos extraordinários e resistência ao veneno. A batalha desenrola-se com tensão, com os ataques rápidos da mamba a serem evitados com mestria pelo mangusto. Num momento decisivo, o mangusto lança-se e morde a cabeça da cobra, deixando-a imóvel. Pequeno em tamanho, mas destemido de coração, o texugo do mel é um verdadeiro pesadelo da vida selvagem. Com uma pele como armadura e uma ousadia incomparável, está pronto para enfrentar cobras, hienas e até leões. Nada consegue parar esta criatura movida pelo instinto, sangue frio e uma coragem inabalável.
O texugo do mel é um animal que não tem medo de cobras, se é capaz de enfrentar até as espécies mais venenosas. O seu corpo possui uma resistência natural ao veneno, o que lhe permite sobreviver a mordidas que seriam fatais para outros.